Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton, né? Aqui falando direto para vocês, turma do 7º ano. Gente, queridos, hoje nós vamos entrar no capítulo 12, tá? Página 48, Brasil Colonial, a Sociedade Açucareira. E antes da gente começar, mais uma vez, lembrando, já estamos no 12º capítulo, é o último do módulo 3, tá? Vocês já vão fazer a terceira avaliação. E como eu sempre converso com vocês, gente, o número de alunos que me entregam o exercício do 7º ano está muito reduzido. Eu acho que nós temos apenas 2 alunos entregando os exercícios que eu solicito, e a gente já está no último capítulo. Então a gente entende, o processo está complicado e tudo mais, mas vocês precisam perguntar, vocês precisam se fazer presente, porque senão aí o que já é complicado acaba se complicando ainda mais, certo? Então bora lá. Nesse capítulo a gente vai estudar aí toda a economia açucareira, organização social, né? Na imagem aí que eu trouxe para vocês, é a mesma imagem que tem no livro de vocês. A gente tem retratado aí a moagem, né? Eles vão moer aí essa cana de açúcar e dá para a gente perceber que a utilização da mão de obra aí é a negra africana, ou seja, os escravizados, certo? Vamos lá, deixa eu passar para o próximo slide. Economia açucareira. Bem, gente, a colonização do Brasil a gente já estudou, né? Ela estava acontecendo, estava se fortalecendo, e a gente tem aí a vinda de famílias portuguesas para o Brasil. A gente tem núcleos urbanos, aldeias se formando, vilas surgindo, e aí surge também a necessidade de expandir a economia, né? De fazer essa colônia de fato gerar riquezas, tá? Ela tem que gerar produtos para o sustento das populações que vivem na colônia, vivem aqui, que a gente chama de sustento interno, mas elas precisam gerar lucros para a metrópole. A primeira riqueza que foi explorada, a gente já falou, foi o pau-brasil, né? Foi o primeiro produto assim que os portugueses bateram o olho e dá para a gente ganhar dinheiro, né? Porque eles utilizavam para extrair uma tinta de cor avermelhada, usada para tingir tecidos. A madeira eles podiam utilizar para fabricação de móveis, fabricação de caravelas e tudo mais. Só que esse extrativismo do pau-brasil teve sua importância econômica, né? Só nos primeiros 40 anos aí da exploração aqui da colônia do Brasil, tá? Depois disso, o produto deixou de ser aí o centro econômico, mas continuou sendo explorado. Então, quando a gente fala agora de produção e economia açucareira, nós temos o açúcar como nosso principal produto de exportação, porém, continua sim extraindo as outras riquezas que eles vieram descobrir, né, nesse período que ele estava aqui. Essa cultura da cana-de-açúcar, e quando a gente fala cultura, gente, a gente está falando de produto, tá? De produção, de gênero. Então, por exemplo, a gente pode falar assim, qual era o modelo de cultura no Brasil? E aí eu vou falar uma palavrinha para vocês que a gente vai ver lá na frente, que é plantation. Alguns de vocês já até devem saber o que é. Plantation, ou seja, a colônia é dividida em grandes propriedades de terra, produzem basicamente um gênero que é voltado para exportação, que no caso aqui era cana-de-açúcar. A mão de obra utilizada é mão de obra escrava. Aí quando eu falo assim, monocultura, né? É porque eles produziam um único gênero. Aí todo mundo, então eles não comiam arroz, não comiam... Gente, eles tinham um gênero produzido para exportação. Existia, claro, as produções de subsistência, onde eles produziam outras coisas para alimentação, mas essas outras coisas não visavam exportar. Essas outras coisas visavam abastecer aquelas pessoas que viviam na colônia, certo?
Então, no Brasil, essa cultura da cana-de-açúcar aí, ela vai ser muito próspera no Nordeste, tá? Lá nas capitanias da Bahia, Pernambuco, certo? Como elas vão se fortalecer através do comércio da cana-de-açúcar, né? A gente diz que isso vai gerar um intenso contato entre a metrópole e a colônia, porque diferente de antes, agora tem um produto de destaque, um produto que pode render muito lucro para a coroa portuguesa, certo? Então, durante todo o nosso período colonial, o açúcar foi, na verdade, né, o nosso principal produto de exportação, certo? Ah, mas de onde veio a cana? Como é que aconteceu isso? Os portugueses já sabiam como é que se trabalhar com isso? Vamos entender agora. Gente, a cana-de-açúcar, né? Ela é originária da Índia. Da Índia ela foi levada para a China, para o Egito, até que chegou na Europa. Os portugueses, eles já cultivavam aí cana-de-açúcar nas outras colônias que eles tinham no Atlântico, como a Ilha de Açores, Ilha da Madeira, Ilha de Cabo Verde, São Tomé. Isso aqui eram ilhas que ficavam lá na costa africana, ali próximo dos portugueses, que eles colonizaram, dominaram, e lá eles cultivavam a cana-de-açúcar, né? Então, quando essa cana-de-açúcar é trazida para o Brasil, aí, né, ainda, olha que interessante, essa cana-de-açúcar foi trazida ainda lá naquela expedição do Martim Afonso de Souza. Lembra disso? Pois é, né? Lá no início da colonização. Então, quando eles trazem, eles já conheciam como deveriam plantar, eles já conheciam as técnicas necessárias para a obtenção aí do açúcar, eles sabiam que eles iam precisar de fazendas, de engenhos, eles sabiam já tudo que eles precisavam criar. Como eles optaram ali pela região do litoral, isso facilitava para escoar a produção. Já que é para mandar para fora, a gente já está aqui no litoral mesmo, é mais fácil de fazer isso, tá? Essa produção ia em grandes navios e seguiam aí para o rumo da Europa, obviamente para a metrópole, né? Portugal, certo, gente? Então, os portugueses já conheciam, sim, sabiam com que eles estavam mexendo quando decidiram trazer para o Brasil cana-de-açúcar, tá? E agora a gente vai entender por que a escolha da cana-de-açúcar. Olha só, a escolha da cana, gente, teve vários motivos, né? Eu vou falar alguns deles. Entre os motivos, o elevado valor aí comercial, ou seja, era muito lucrativo o comércio do açúcar, né? As pessoas na Europa valorizavam muito o açúcar. Outro fator que foi importante foi essa experiência que os portugueses já tinham nas ilhas que eu citei ainda há pouco para vocês, né? Eles já cultivavam isso em grande escala nessas ilhas. Só que é o seguinte, condição geográfica do Brasil, ali, condição da costa, condição litorânea, somado ao clima do Brasil, né, esse clima quente e úmido do Nordeste, e o solo propício, né, o massapê, ou seja, o Brasil tinha todas as condições no Nordeste necessárias e uma vasta quantidade de terra para a produção em larga escala do açúcar, certo? Então, o Brasil foi muito propício para o Brasil essa produção açucareira. Só que tinha um problema, né? O problema era o seguinte, era preciso investir dinheiro. E como vocês já sabem, o rei português desde o início não se mostrou muito à vontade para investir dinheiro, e em alguns momentos ele realmente nem tinha dinheiro para investir. Então nós tínhamos as condições favoráveis para a produção do açúcar, mas nós não tínhamos o dinheiro. A coroa portuguesa não tinha dinheiro para investir aí. E aí, como solução, Portugal, né, vai fazer uma aliança com outro país. Vai fazer uma aliança com a Holanda. Então, basicamente, vão participar dessa exploração açucareira no Brasil, Holanda, Portugal
e a colônia do Brasil, certo? Então, olha só, os holandeses, gente, eles passaram a financiar. Eu vou explicar qual era a parte aqui no slide. Eu botei para vocês o resumo do que cabia a cada um. E dá para você entender pela cor, tá? Por exemplo, a Holanda. A Holanda, ela financiou, tá, engenhos. Engenho, gente, é como a gente chama a propriedade que produzia açúcar. Que na próxima aula eu vou explicar cada elemento que compõe o engenho para vocês, tá? Mas isso era um engenho. Então, quem financiava, quem pagava para construir engenhos no Brasil naquele período foi a Holanda. A Holanda também investiu comprando mão de obra escrava, porque já que iriam produzir em larga escala, era preciso ter uma vasta mão de obra também. Então é a Holanda que vai investir. Então a Holanda vai investir tipo assim, ó, Portugal tem a colônia, a Holanda tem o dinheiro. Vamos fechar uma parceria. A Holanda, já que Portugal tem um território, Portugal meio que fica na dele, né? A Holanda vai investir e depois vai ver como é que vai ficar os lucros dessa produção aí, tá? Os portugueses, a parte deles era fazer a colônia produzir açúcar, tá? Açúcar que a gente chama em estado bruto, que é o pão de açúcar, é tipo em pedaços assim, que eu também vou mostrar depois para vocês, tá? Depois, esse açúcar aí em pedaços é transportado para Portugal e lá ele vai para Amsterdã, né, na Holanda, e lá ele vai ser refinado, aí ele vai ficar em grãos, né, vai ficar granulado. Depois disso, a Holanda ficava com a maior parte do lucro, porque era a Holanda que vendia. Entenderam um negócio entre eles? Vou explicar mais uma vez. Ó. A Holanda financia engenhos no Brasil. O Brasil pertence a Portugal, certo? Eles financiam engenhos, eles financiam a vinda de escravos. A função do Brasil é produzir. Certo? Então Portugal tem que forçar o Brasil aí a estar produzindo esse açúcar. Produzido açúcar, a função do transporte também é da Holanda. Então a Holanda transporta o açúcar para Portugal e de Portugal transporta para a própria Holanda, onde o açúcar vai ser refinado. Deixa eu mudar a cor aqui que não dá para... caramba. Onde o açúcar vai ser refinado. Depois do açúcar refinado, o açúcar é distribuído, que é vendido. A Portugal cabe cobrar os impostos. Na divisão dos lucros, a maior parte fica com a Holanda, porque é a Holanda que cuida da distribuição. Então ela pega uma grana bacana para ela. Entenderam? Tudo isso porque o rei português, a coroa portuguesa, não tinha dinheiro suficiente para essa exploração, certo? Então, inclusive, gente, é importante vocês ficarem de olho nessa parte, porque lá na frente o Brasil vai ser invadido pelos holandeses, ainda por conta dessa negociata aí, tá? E os holandeses quase tomaram o Brasil de Portugal, tá? Então, essa atividade açucareira, gente, era uma atividade muito lucrativa e ela vai favorecer aí o avanço da colonização no território brasileiro, tá? A produção aí exigia um grande número de trabalhadores, até porque precisava limpar o terreno, preparar o solo, plantar, colher as mudas, depois cortar a cana, transportar do engenho, depois precisa fazer toda a moenda, toda a preparação. Então era preciso de uma grande quantidade de mão de obra, e essa mão de obra utilizada foi a mão de obra de origem africana escravizada, tá? Esses engenhos de açúcar, gente, eles eram gigantescos, eles eram imensos. Eles eram feitos em grandes latifúndios, que são grandes propriedades de terra, certo? O fim aí da produção, como eu já disse, era vender, era para o mercado externo, era para mandar para fora da colônia, certo? Gente, fica hoje para vocês o exercício da página 50 e 53. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido. Qualquer pergunta, fiquem à vontade para mandar no WhatsApp. Estarei respondendo assim que possível. Até a próxima.